noite. Boa noite, Má. Boa noite, pessoas, mulheres, homens. Noite, gente, sejam bem-vindas. Adorei essa música. Muito bom. Deu um fogo, né? Acendeu um fogo. Hoje me conectei com esse elemento o dia inteiro. Tô aqui ativando esse fogo, Pondo lenha na fogueira. pondo lenha na fogueira. Vou começar lendo o início de tudo. No princípio, tudo era espaço, um grande vazio, cheio de infinitamente. Um amplo, inerte e acolhedor espaço, receptivamente infinito. Um espaço que tudo continha e nada existia. Esse é o éter. Desse espaço, tão cheio de vazio, surgiu uma inquietação, algo que gerou movimento, quase dança, vibração de tanto vazio que ali se enchia. O vazio era tanto que se movia, dançava, rodopiava, subia, espiralava. De repente, o vazio ventava. Entediado de tanta inércia, aquele monte de vazio dançou e dançou, e o que nada era ganhou movimento, leve e um pouco denso, um quase corpo, invisível, leve, intenso. Esse é o ar. De tanto movimentar, girar, espiralar, soprar, o que era nada, em movimento se aqueceu, e o calor, em movimento, se acendeu, e todo aquele nada de luz se encheu. Tanta luz em movimento se explodiu. Aquele ar que tanto se movia, que explodiu de tanta euforia, pariu o fogo, o calor e a luz que reluzia. E então, o vazio, cansado, estafado, pleno de tanta alegria, relaxou, derreteu, escorreu e em água se bebeu. O vazio, que antes era nada, agora fluía, ondulava, chovia. Se movimentava, dançando mais denso, nesse corpo fluido e pesado. Foi se sentindo tão cansado, vazio, que a vontade era de ficar parado. O vazio, decantado, foi ficando tão aglutinado que o corpo, antes fluido e dançado, virou terra e vivenciou o estagnado. Virou corpo denso, estruturado, cheio de formas, limitado. Virou chão para ser pisado. E naquele infinito espaço, onde o vazio era nada, tudo passou a existir, e dançar, e mover, e subir, e aquecer, e descer, e fluir, escorrer, aquietar, enrijecer e se transformar. E a vida passou a acontecer.
Eu sou a Mari, sou enfermeira e aromaterapeuta clínica, sou herbalista de alma e coração, pratico cuidados naturais com uma abordagem integrativa. E estou aqui para conversar com a minha querida amiga e parceira de trabalho, Milena Rossi, sobre o elemento fogo. Passo a palavra, minha amiga. Oba! E é um prazer estar aqui contigo, Mari, para falar desse tema que a gente já fala tanto, né? Que é a magia dos elementos. Muito grata a você e às pessoas que estão aqui presentes. Eu sou a Milena, uma estudiosa do movimento, e esse movimento da energia natural, da energia vital, através da dança e através do yoga, eu estou trilhando aí esses estudos e também do som, né? Sou uma estudiosa da vibração do som. É um prazer estar aqui com vocês. E pode começar, Mari, se você quiser. Vamos falar hoje do elemento fogo, né? A gente veio esses dias abordando desde o elemento terra, e essa poesia linda que a Mari leu, que foi ela quem recebeu, contam essa transformação dos elementos, só que ela traz do mais sutil para o mais denso, assim como a formação da matéria. Só que a gente vai estar falando ao contrário, desde a matéria densa, que é a terra, a matéria mais densa. A live passada nós falamos da água, e hoje nós vamos falar então do elemento fogo, esse elemento vibrante e transformador que ativa e eleva a vibração da energia. Vamos lá falar desse elemento, que ele é maravilhoso, né? É a própria força da vida. O que eu posso começar dizendo assim do elemento fogo, o quanto a gente recebe as bênçãos desse elemento. Vamos pensar, né? O sol aquece a terra, é o fogo que chega e ilumina e possibilita a vida. E ao mesmo tempo, o centro da terra é fogo. Então a gente está amparada pelo calor do fogo, tanto do centro da terra, quanto de fora da terra, quanto vindo do céu. E isso que vai possibilitar a vida. É muito, muito forte isso, a gente perceber a ação desse elemento no nosso dia a dia, né? Não é só acender uma vela, é perceber a luz, praticamente. A luz só acontece por conta da bola de fogo que é o sol, né? Sim, recapitulando um pouquinho e puxando uma conversa que a gente teve hoje mais cedo, né? A gente vem nesse processo, estamos aqui, assim, trabalhando intensamente para materializar um evento e um grande desejo nosso, na verdade, né, Mi, de tempos atrás, de juntar mulheres em volta de uma fogueira e celebrar os ciclos da natureza. E aí é muito interessante de perceber cada elemento e o suporte, ou a energia, ou a força de cada elemento. E a semana passada a gente estava muito no elemento terra, montando toda a estrutura material mesmo para que o evento aconteça. Então, o caminho das pessoas para as pessoas chegarem até nós, a plataforma de pagamentos, toda essa parte mais de estrutura mesmo para acontecer. E aí isso já está tudo bonitinho, tudo pronto, tudo organizado. E aí ontem a gente falou do elemento água e que é esse aspecto aí de fazer então fluir toda essa emoção e toda essa energia que a gente vem armazenando e vem juntando
colocar isso em fluxo para que aconteça e em fluxo dentro desse leito, vamos dizer assim, de terra, né? Que é essa parte mais material. Tem a parte nossa que a gente fez, tem o Refúgio das Sete Cachoeiras, que é a pousada onde vai acontecer o evento, né? E é um lugar, uma terra maravilhosa que vai nos receber para esse evento. Então, todo esse aspecto aí físico e da estrutura, das acomodações e tudo mais. E aí agora a gente está trabalhando essa energia, né? Evocando essa energia da água para que a coisa flua com tranquilidade, com naturalidade, com harmonia, com doçura, com leveza. E hoje a gente está aqui ativando essa energia do fogo, da paixão, do desejo, da emoção, da ação. Então, convoco aqui essa energia, esse elemento, para que a gente mantenha essa chama acesa e consiga contaminar ou consiga acender outras chamas, porque essa é a ideia, né? Um único fósforo, você acende, ele vai durar um pouquinho e apaga. Mas um único fósforo pode acender uma grande fogueira. E cada madeira que se junta nessa fogueira agrega energia nesse fogo. E a gente está aqui fazendo essa convocação de juntar mulheres para aquecer, para estimular, para fortalecer essa energia de vibração, de paixão, de emoção, porque, nossa, tá assim, tá desafiador. Sozinha é difícil, né? Manter uma fogueira acesa. Então, quando a gente Uma se fogueira junta, acesa o tempo todo é difícil mesmo. não é assim, é facinho Mas de que enmurecer. uma pessoa incentiva, o fogo, eu acho que é isso, quando você fala, né, de sozinha é difícil. Eu tenho aí estado com a Mari durante esse processo que a gente já está, assim, trabalhando muitas coisas, além da coisa prática e da divulgação e de todos os nossos saberes, né? A gente está trabalhando junto internamente até para manter essa chama acesa e Exatamente. uma sopra a chama da outra. Foi o que a gente falou, né? Quando uma se cansa e fala, ai, porque o que mais cansa, na verdade, eu acho que é aprender um monte de coisa para conseguir chegar onde a gente quer, que é o que a gente sabe fazer, né? Que é justamente a prática do herbalismo e da dança e dos rituais. Isso a gente já faz há muito tempo, né? Cada uma na sua história. Mas poder chegar a vocês é realmente um grande aprendizado que mexe internamente com a gente também, né? Então Sim. tem que manter essa chama acesa e muitas vezes uma de nós se cansa e a outra vai lá e assopra um pouco e a chama volta a acender e estamos aqui juntas. E, Sim, e aí trazer isso mesmo, né? Que o ar aumenta a chama, né? A gente tem que soprar também a relação desses elementos, né? O fogo se dá por conta dessa combustão e o próprio vento ou a ação do ar que aumenta a chama. Então ele já é um elemento super relacionado com o ar também, né? com Apesar de ar, com terra, porque queima a madeira, queima a matéria, madeira, né? E consome o ar para que ele e possa ele pode existir. estar relacionado com a água também na forma de lava, né? Ele vira líquido. Ele também tem estado líquido. No centro da Terra, por exemplo, deve ter toda uma outra aparência esse fogo, né? Sim, sim. Eu Em gostaria estado muito líquido. de quem está aqui, a gente tem sentido assim uma vontade de interagir mais com as pessoas que estão aqui. Quem puder e quiser, escreve uma palavra que vem de primeira na cabeça em relação a esse elemento.
pode ser de sentimento, pode ser de coisa, pode ser de ação, para a gente ir interagindo um pouco, assim, e ir puxando, né? Fazendo uma Fazendo. roda, né? Porque a ideia é essa, que a gente faça uma roda e não só. Que a gente possa interagir com vocês como se a gente estivesse numa roda. Sim, Então, se alguém tiver alguma. Você pode, de repente, pensar o que gera calor em você, o que gera força de vontade, né? Como esse fogo atua em você. paixão, energia. Muito É bom. interessante essa pergunta que você fez, né, Mi? Eu fiquei pensando nisso hoje. Boa noite, Lili. Como é que faz para acender o fogo, né, interno? Porque às vezes, sei lá, a gente precisa ter energia para fazer alguma coisa e não vem, não tem a energia. Então, o que fazer, né? E eu acho que eu aprendi muito disso no trabalho da Milena, né? Nos Sete Portais, ela tem um programa que a gente vai trabalhando cada um dos elementos e cada um dos portais energéticos, os chakras, né? E aí, na aula sobre o elemento fogo, eu tava com uma energia muito baixinha. E aí eu fui buscar no banho quente, acender uma vela, o óleo essencial de canela. A canela é uma erva muito aquecedora. Erva não, né? Ela é uma casca de uma árvore e ela gera muito calor interno. Então, tem várias pequenas ferramentas que a gente pode usar quando a gente está querendo ativar. A Marta falou aconchego, vibração. Então, o É. calor, né, que aconchega, que acolhe, é uma das facetas. Pode ser um calor intenso também, que até sufoca, né? O fogo tem essa característica de ele é essencial para a vida, mas em excesso ele mata. Mata e ele também tem a característica de transformar, né? Transformar a matéria. Ele Sim, muda a forma da matéria. O que você estava falando é muito interessante, né? Como você buscou elementos para te ajudar a trazer o seu fogo. E isso eu encontro muito no seu trabalho também, quando você me fala do óleo de laranja. Não sei, eu acho que para mim, quando eu estou assim, caída, o óleo de laranja ou abrir uma mexerica pela cor, o cheiro que sai, parece que desperta alguma coisa, né? E aí a gente fica buscando mesmo como despertar, como se reanimar, né? O fogo anima, ele é a energia que anima a matéria, né? E vocês, o que anima vocês? O que traz essa vitalidade? Vamos compartilhando aí para a gente ir enchendo essa roda de de intenções, energia, de energia, de de intenções. energia. Sim, E, e o fogo, ele tem essa qualidade, ele é, como a gente brincou no começo da live, né? Porque deu vontade mesmo. O fogo, ele tem essa qualidade de dançar e subir, como uma serpente, né? sim, Então, sim. ele é ascendente, ele é o primeiro elemento vindo de baixo para cima, do denso para o sutil, que ascende, que sobe. Sobe. Ele não, a Terra, a gente falou isso ontem, mas vou repetir para quem não estava. A Terra é o elemento mais denso, né? E ela sempre está para baixo. Você joga um pouco de terra, ela não vai subir, a não ser que seja uma poeira, mas uma hora vai descer. E a água também, a água da chuva, a água é um elemento denso que está sempre descendo, né? Descendente. Mas com a Enquanto que o ação do fogo fogo, ela sobe, né? A água, ela quando é sobe, aquecida, ela sobe. com a ajuda do fogo, na Sim, interação, né? Exato. É. E aí ela vira vapor no ar, né? Até se dissolver e voltar para a Terra em forma de chuva. sim. Então ela volta, né? Ela volta. Uma hora ela volta. Ela condensa. E o fogo ele tem essa qualidade de subir, de acender e subir.
E no corpo, eu, assim, nas minhas experiências com o movimento e nas minhas observações pessoais, eu vejo que, assim, a dança é puro fogo, não dá para separar o movimento do calor, né? A gente começa a se mover, já o corpo gera calor. Uhum. Então, ficar muito parado vai provavelmente diminuindo a chama, né, da vida e a força de vontade. E quando a gente se move mais, eu falo da dança porque é a minha ferramenta de exercício, de prática, né, de prática corporal. Mas, claro, uma corrida, tudo vai acendendo a chama também. Mas a dança tem algo mais que a gente vai vendo ao longo das lives, né? Ela traz um movimento não só para o corpo, mas ela evoca o espírito para trabalhar junto ali, né? A dança move o espírito, ela convida o espírito para dançar, né? Para se manifestar em forma de arte. Então, o fogo está completamente ligado ao movimento. É isso que eu queria trazer. Ele é movimento, Ele né? é E é movimento. movimento direcionado para cima. Sim. A Cissa falando, a chegada do calor mudou minha energia vital. Pois é, quando é, E a primavera vem trazendo o calor de novo, ou seja, a gente, tipo, é uma celebração, né? Porque a gente está passando por um período com menos calor, com menos luz, né? E voltando para o assunto da primavera, que é inevitável, o equinócio de primavera é o momento onde a luz do dia, né? O dia tem a mesma duração que a noite, ou seja, começa a haver um equilíbrio de luz e sombra maior, e isso a gente deve celebrar da forma que for, porque o corpo já está em celebração, na verdade, né? Você receber mais luz já muda tudo, muda seu aspecto emocional, muda sua digestão, né, Mari? A Mari pode falar mais disso do que eu, nessa sim. questão da saúde, como muda E aí depois volta a desequilibrar, né? Porque aí fica muito sol, muita luz. É isso que Então eu a ia gente está num falar. período de equilíbrio mesmo, é, de igualdade das forças. Inventei essa palavra, mas as forças ficam iguais, né? A força da noite, a força do dia. É um Sim. período de celebração, sem dúvida. É, essa coisa do calor, assim, depende muito do biotipo também das pessoas, né? Tem gente que fica melhor no calor porque talvez falte internamente no seu biotipo, tem pouca ação do fogo. E para algumas pessoas o contrário, o fogo interno já é muito intenso. Então, quando eu me coloco em regiões, em lugares, em situações que têm um calor extremo, isso pode gerar um desequilíbrio. Eu me vejo um pouco assim. Eu no inverno eu fico mais confortável do que num verão extremo. Eu morei muito tempo na Ilhabela, né? E no verão é muito quente. E eu ficava sem nenhuma energia. No alto verão, de 11 da manhã até 3, 4 da tarde, eu não funcionava. Era muito difícil mesmo para mim. Tinha dia que eu ficava sem nenhuma energia. Então, Nossa, para mim é o contrário. então, Biotipos olha só. diferentes. Eu adoro o calor. Eu escolho assim, de longe passar calor do que passar frio. Meu organismo não fica bem quando não tem luz do sol, assim. Fora que eu Uhum. sou leonina, né? Aí ajuda também. Eu preciso do sol, eu preciso. A minha grande terapia é tomar sol numa rocha quente, assim, absorver calor mesmo. Sim. Pois é, E o mais um jeito, né, de absorver esse fogo calor. está ligado também ao sistema digestivo, né, Mari? Sim, então, dentro do corpo, né, esse elemento ele rege todo esse sistema digestivo. É por conta do fogo interno que a gente consegue digerir. E, de novo, tem diferentes biotipos. Então, tem pessoas que têm dificuldade de digerir, né? Que o alimento fica ali rodando.
não fica empanturrado ou empapuçado. Nesse caso, por exemplo, usar pimenta, alimentos picantes, de cor vermelha, ajuda a estimular esse fogo interno para que a digestão aconteça. Do contrário também, tem os desequilíbrios acontecem nos dois extremos, né? Uma falta de fogo interno, e aí, para isso, por exemplo, tomar líquido gelado ou frio, principalmente junto às refeições, é péssimo para quem já tem uma digestão mais lenta. Tem o outro biotipo, que é quem tem uma digestão extremamente calorosa e que pode gerar azias, úlceras e queimações, né? Aí isso traz para a gente essa percepção de que há um excesso de fogo digestivo. E aí a gente precisa equilibrar isso. Então, nesse caso, é diminuir as pimentas, diminuir os alimentos picantes. A erva doce é uma erva bastante refrescante que ajuda a equilibrar o estômago e esses desconfortos digestivos. Na verdade, todos os temperos, ervas usadas para tempero, orégano, tomilho, manjericão, alecrim, são todos temperos que equilibram esse sistema digestivo. Então, ajuda a controlar esse fogo interno, tanto quando tem excesso, quando tem falta. Então, essas ervas aromáticas, né? São todas de uma mesma família, que é das labiadas. É uma família que a gente diz que é a família digestiva. E quando a gente fala de digestão, a gente está falando de fogo interno. A gente está falando desse fogo digestivo do corpo. Que transforma, né? Falando em transformação, mais Isso. uma vez, o fogo, o calor transforma a matéria, né? E aí, no caso, para liberar essa matéria do corpo, para fazer todo o processo de separação do que fica e o que sai. É justamente o processo de purificação, né? É uma Exatamente. alquimia. O fogo é alquímico, né? Ele faz o Completamente. processo de purificação. Agora que me veio isso, a digestão nada mais é do que uma alquimia do corpo, de separar o que fica Não, e e olha que incrível liberar, essa né? E alquimia. destruir o que não tá bom para o corpo. Olha que incrível essa alquimia, porque aqui dentro o corpo transforma um pão, uma fruta, uma carne, um arroz em osso, músculo, pele, órgãos. Incrível. É muito maravilhoso, né? Essa A alquimia que ação do acontece. fogo, a ação do fogo no corpo, né? Sim, sim. A gente come um negócio que vira outro. É magia pura. Mais uma vez, a importância do movimento, né? Para que tudo para que o corpo consiga estar em ação, gerando calor o suficiente. É importante se mover, né? Senão a coisa começa, aí o corpo não separa tão bem, não consegue tirar a gordura o tanto quanto precisaria e liberar o que não tá, que está em excesso. Então, o ser humano, assim como todos, a maioria dos animais, não todos, é feito para se mover, né? A gente precisa estar em movimento Uhum, constante uhum. para que o corpo funcione bem. O Sim, movimento gera calor, né? Gera calor interno também. sim. Ali já falando, preciso da luz do sol, mas sem calor. Pois é, Lili, eu compartilho com você. Não sem calor, é claro que depende, né? Mas eu percebo isso, que o calor extremo me exacerba aspectos que não são legais. Aí rola irritação, eu tenho essa tendência, eu tenho um fogo forte aqui para algumas coisas. Então é importante de equilibrar. Outra característica de fogo, falando da gente, né, trazendo mais para o aspecto das emoções, tem tanto esse lado da paixão,
da energia, da vontade, né? O fogo, ele ativa essa vontade, essa capacidade de ação mesmo. E no aspecto negativo, o que ele provoca é a raiva, a irritação, a ira, Agressividade, a né? agressividade. Na verdade, isso é o fogo descontrolado, né? Mas se a gente aprende a fazer essa leitura, muitas vezes a gente consegue canalizar toda essa. Porque quando vem né, uma raiva de alguma coisa, às vezes fica até vermelho, né? O fogo sobe mesmo, aquece por dentro. E aí a gente aprender a manejar esses elementos e usar essa energia não para destruir alguém ou alguma coisa, mas para gerar força de ação e transformação. Essa é uma arte, né? De nem sempre é possível, porque às vezes o fogo sai do controle muito facilmente. Então, essa coisa de manejar os elementos, de entender os elementos e ir aprendendo a fazer esse manejo, o ser humano mesmo, né? É um grande marco histórico quando o ser humano passou a conseguir dominar o fogo. Então, é muito poder que isso proporcionou para a humanidade, o domínio do fogo. Muita coisa foi possibilitada com o domínio do fogo, mas ele precisa estar sob esse domínio, porque sob o risco de destruir. E assim dentro da gente também, a gente conseguir reconhecer as tendências, se eu sou mais explosiva, eu preciso achar meios de canalizar essa força para uma ação positiva, porque senão eu vou entrar no processo destrutivo e ele pode ser muito avassalador. É entender o fogo como uma energia muito poderosa, né? Que tem essas duas qualidades, tanto de aquecimento e funcionamento, e quanto de destruição, né? E eu que fiquei pensando no que você falou, e volto de novo para o movimento, né? O fogo só existe por causa do movimento, o calor só é gerado através do movimento. E aí o que você falou dos homens que descobriram o fogo, quando os homens, através do atrito, né? Então, com o atrito rápido e Sim, forte da matéria densa, que é a rocha, uma pedra que eles encontraram ali, que se gera. Até hoje a gente tem o fósforo, né? Mas é isso, é o atrito e a velocidade e que vai gerar o calor. a faísca. Que A interessante. faísca, a primeira faísca, né? Então está completamente ligado à aceleração também e Sim. atrito. Ali já Aí quando a gente falando, está muito parado, fala, pode entro dizer. na inércia. Então, quando falta fogo, né, às vezes a gente entra nesse lugar de inércia ou de um excesso de terra, talvez, né? E aí achar meios, seja fazendo uma fogueira, vai cozinhar, ou põe uma música que né, dê um ritmo mais forte para quando a gente está precisando, porque às vezes tudo bem ficar na inércia também, mas às vezes a vida demanda uma energia, uma força, uma atividade, uma ação. E aí eu posso usar de alguns recursos relacionados ao fogo para conseguir essa força de ação. Sim, e o fogo ele está relacionado na ciência do yoga ao terceiro chakra, que fica a uns 3 dedos, 4 dedos acima do umbigo. Está ligado mesmo ao processo digestivo, como a gente já falou. E na parte emocional, ele está ligado mesmo com a capacidade e o poder de autorrealização, né? Então, muitas vezes a gente entra a gente vai em frente com um projeto e aí a gente vai perdendo fogo e não termina esse projeto. Então, você precisa ter fogo suficiente para ir até o final dos seus projetos, né? Não é e quando acontece isso, isso acende mais a chama ainda. Então, você vai pondo lenha na fogueira mesmo, né? E para isso a gente chama essas qualidades do fogo, que é
a energia vital mesmo, a força da vida, para você continuar acreditando no seu propósito. Isso é o que o fogo nos traz, assim, de mensagem, né? O fogo ilumina, né? Olha aqui. Mostra o O caminho. fogo mostra pra gente, né? Clareia os caminhos, abre a visão, amplia a visão. Então, também quando a gente está com confusão mental, eu adoro, assim, eu pratico muito isso. Eu tenho meus altarezinhos aqui, tem um no meu quarto e um na sala. E eu brinco que eu acendo uma vela e ligo o altar. É como eu ativo a energia das intenções que eu quero emanar para o que quer que seja. Então, e é através do fogo. Às vezes eu vejo que eu tô para baixo, que eu tô, e quando eu vejo, faz tempo que eu não acendo uma velinha no meu altar. E aí, vela é um negócio que eu não deixo muito faltar em casa, porque eu sinto essa necessidade de estar em contato com esse elemento. Meu sonho ainda é ter uma casa com lareira, porque tá mexendo com fogo, né? Eu já tive casa com lareira e usei bastante, era muito legal. Aqui em casa eu faço fogueira às vezes, no quintal. E também é algo que me ajuda muito, assim, ou quando eu tô querendo transmutar alguma coisa, tô com energias, preocupações, coisas ruins aqui dentro. Eu adoro fazer, eu vou fazendo limpeza no jardim, vou guardando as madeiras que sobram, deixo secando. E aí faço uma fogueira ali e coloco junto com a madeira da fogueira todas essas coisas que eu quero transmutar, que eu quero queimar, que eu não quero mais para mim. Então, para qualquer coisa que a gente faz, né? A gente pode só fazer uma fogueira, e é isso. E a gente pode usar essa fogueira para ativar ou transmutar questões internas. Basta intencionar, basta jogar ali na fogueira as intenções do que eu quero transformar. E funciona, funciona muito. É, só o ato de você coletar a madeira, secar a madeira e queimar a madeira, isso já tem calor aí, já tem movimento interno, né? Já tem intenção e ação. Isso tudo Sim. vai chamando fogo, né? Agora eu queria voltar um pouco na história que você falou dos aspectos do fogo dentro de nós, sobre agressividade, raiva, que também são aspectos relacionados ao terceiro chakra, o Manipura, dentro da ciência do yoga. E aí eu fiquei aqui refletindo, né? Por que será que essa energia ou se transforma em ação e intenção e realização, ou se não acaba se transformando em Destruição. agressividade, em raiva, né? Em explosão, impulsividade. E aí eu fiquei aqui refletindo e eu acho que isso acontece porque a gente muitas vezes contém essa energia da vida e segura, é como se você fechasse ali e não deixasse ela continuar a subir, né? A se manifestar. Então, por medo, né? Porque o fogo. A vida tem muitos desafios, né? Muitos desafios. E cada vez que você se abre mais, parece que mais desafios surgem. E aí que o fogo é testado, né? Aí você pode ou ir à frente e colocar o seu projeto em ação, ou recuar. E aí eu acho que quando a gente recua muito, inclusive na questão da individualidade, de mostrar o que você veio, quem é você, quando você fica muito para dentro e não consegue se expressar, eu falo de mim, né? Quando eu fico muito para dentro, não consigo me expressar bem, ou não consigo ir para frente com os projetos, desisto. Isso vai abafando esse fogo ali até uma hora que ele precisa sair de algum jeito. Explode. E aí É a eu panela acho de pressão, né? uma panela de pressão, porque não tem a energia está ali, ela está ali, está contida, né? Uma energia contida que acaba como uma panela de pressão explodindo e saindo em forma de raiva, agressividade, como a gente falou, né?
Eu sinto que pode ser isso, é uma reflexão pessoal. Se alguém quiser contribuir, se alguém já sentiu isso, de repente uma insatisfação de não estar conseguindo colocar os seus projetos em ação por medo dos desafios, e aí gera essa raiva, né? Uma raiva interna. Muitas vezes a raiva nem é do outro, né? Sim, é dentro de nós. É o que é a raiva, afinal? Um excesso de energia ali mal utilizado, né? É excesso Mas de não sei se fogo, é é mal digamos utilizado. A raiva ela pode servir como um impulso. Olha, eu posso contar uma coisa um pouco íntima, mas que acho que é relevante. Quando eu me separei, hoje eu me dou muito bem com o pai dos meus filhos, mas quando eu me separei lá atrás, eu precisei sentir raiva, muita raiva, para conseguir fazer o movimento de separação. E ela foi importante. Hoje eu agradeço assim o que eu vivi, tudo como foi, porque foi daí que eu tirei força para me movimentar de uma situação que não estava boa, que não estava me fazendo bem, e sem a raiva eu não teria essa força. mas você viu o que você falou? Você precisou sentir raiva. Talvez, se antes de entrar na raiva, antes de ter precisado sentir raiva, você tivesse tido o fogo suficiente para seguir no seu propósito, na sua individualidade, será que essa raiva ia ser tão necessária, né? Por que que precisou sentir raiva? É, Precisou porque tinha energia contida ali de muito tempo que teve que explodir para você fazer as mudanças. Então, para fazer a mudança, precisamos entrar em estado de raiva? É isso, né? Uma reflexão aqui olha, também. eu Não acho dá pano para manga essa reflexão, porque principalmente nesses meios relacionados à espiritualidade e tal, eu vejo que rola um equívoco gigantesco, que as pessoas acham que raiva é um negócio ruim e que não deve ser sentido, e que quem é iluminado não sente raiva. E para mim, na minha humilde opinião, eu acho que isso é uma balela. Raiva é um sentimento humano, é uma energia, é uma força da natureza como outra qualquer. É a força do fogo, que se manifesta de diversas formas. O fogo Sim. pode ser um foguinho, calorzinho, quentinho, ou pode ser um fogo que alastra e varre uma A gente está floresta inteira. falando da mesma energia, é a mesma energia, a energia do fogo, né? É que a gente está dando nomes, mas é a Ela não é energia nem do boa fogo. nem ruim, né? A Ela. raiva é uma energia de vida, né? Uma energia de Exatamente. reação mesmo à vida. Agora, como você vai colocar essa raiva no mundo? Esse é o Às ponto. vezes, essa raiva é uma vontade de realização que não está sendo feita. É isso que eu quis dizer, Sim, né? sim, É mais assim, o como você vai não sentir a raiva, você vai sentir e tem que sentir, né? Não, não é para abafar a raiva. Aí vai, a panela de pressão vai ficar cada vez, né, mais a ponto de explodir se você abafar a raiva. E eu sou mestra de abafar a raiva, então sei muito bem o que acontece depois. Então sim. tem que Às sentir a vezes raiva, implode, né? ficar. E como você vai manifestar? Porque de repente é o que você falou, você pegou essa energia que subiu de raiva, que você nomeou como raiva, porque a gente pode até tirar esse nome e falar, não, me subiu uma energia de transformação, de querer Exato, mudança na minha vida. Não, não exato. precisava ter necessariamente esse nome. É que a gente já, quando vem essa força, já fala, ah, tem alguma coisa errada, eu estou com raiva. E às vezes é o que? É uma energia de transformação contida, que ficou ali, que você interpretou como raiva. Não Sim, sei, reflexões, reflexões. sim, sim. Ó, vamos ler Maravilhoso. aqui o que a Cici escreveu. Ai, para mim não tá Raiva aparecendo. abafada não pode se transformar em ação. Como você Então, a entende? raiva abafada muitas vezes implode. Muitas vezes, quem faz muita gastrite, muito problema de estômago, de queimação, tá implodindo.
pode investigar que tem raiva que não foi expressa ou manifesta, né? Tem irritação e raiva que está sendo abafada. E aí o estômago sente. É essa implosão. E a ação pode ser destrutiva ou não. Exato. Aí você que vai determinar para onde vai essa ação, né? Naquele E acho que momento que essa é a aquela arte, né? energia sobe. Essa é a grande Essa é a arte. grande arte. O que eu estava tentando dizer é o momento que você, se você deixa passar do ponto, porque essa energia vem, é uma energia de transformação. E muitas vezes essa energia está ali, ela está sua vida, ela está pedindo que você haja, que você entre em ação. E aí, de repente, não entra. E aí, de repente, você vai abafando isso. E isso, o que eu quis dizer é que isso pode se transformar em raiva. Não é que é ruim a raiva, mas que ela pode vir de uma transformação de uma energia de vida que pede mudança, E que que vai pede. corroendo por dentro, né? Quando ela não pode ser expressada ou É, quando a mudança não pode acontecer, ela corrói internamente. porque a gente pode dizer, estamos falando bastante sobre a raiva, mas eu acho que é importante, porque não se fala, né? Justamente o que você colocou, Nenhuma não se fala, é um negação. sentimento, é uma emoção proibida, né? E não é verdade, todo mundo sente raiva, né? Uhum. Então, é saudável até, é uma forma de explodir, de expressar, né? Acho que é importante de trazer a raiva não como algo ruim, mas como um potencial, uma potencial energia de ação. Quando a gente lê assim, quando vem a raiva, eu posso parar, observar e canalizar. Porque quando com esse abafamento da raiva que existe, com essa demonização, né, de que raiva é algo horrível, é algo que não se pode sentir e muito menos expressar, rola a panelinha de pressão, rola esse lugar de se auto corroer por não poder expressar. Quando eu entendo que a raiva é uma energia de fogo, de ação, de mutação, de transmutação, nossa, pode ser preciosa. Assim, eu posso ficar feliz de estar com raiva, de ver esse fogo acendendo e de me mobilizar para a mudança. Ou posso parar e pensar, putz, o que está precisando mudar? Né? O que eu estou precisando modificar aqui? O que eu posso fazer para modificar? Então, é esse impulso, é essa energia de impulso. A mesma coisa a gente pode dizer da paixão, vamos trazer para o lado positivo, né? Positivo não, vai, mas para um outro lado, que é esse impulso da paixão que muitas vezes a gente se coloca também em situações porque simplesmente não dá para controlar. Simplesmente vem o impulso, vem a ação. Sua mãe colocou algo muito, muito legal aqui. Desculpa, Cissa. Os bebês sentem muita raiva, é preciso acolher para conter. Isso, o bebê ele expressa a raiva o tempo todo e é de uma liberdade. Outro dia eu estava aqui escutando um bebê chorar e aí eu me conectei, que eu acho que eu estava precisando, me conectei com aquele choro dele e eu vi que, cara, ele estava expressando sem filtro a raiva. E o quanto eu, assim, eu pelo menos tenho dificuldade de chorar. E o quanto o choro também é uma forma de vazar raiva, né? De E derreter, os né? bebês têm essa capacidade limpa, livre Uhum. de filtros mentais, é maravilhoso e transformador, sem dúvida, porque se ele chora o quanto ele precisa. Não está nem aí se está te desagradando, se está incomodando, ele vai chorar até limpar. Aí volta para a água, né? E às vezes só precisa do acolhimento da água. Não é abafar essa raiva, né? Quanta Deixa eu sou chorar, assim, deixa engole o chorar. choro, engole esse choro. Deixar Aí, chorar, deixar expressar a raiva, né? Porque aí a gente está falando de uma expressão mesmo. sim, Já de uma energia, vai, fala, já acabou o tempo? nosso tempo tá indo assim, Onde comeu voou? como fogo.
Bom, a gente Oi, quer chamar todo mundo para a fogueira, gente. Vamos celebrar em volta da fogueira, no retiro, nas Sete Cachoeiras, no Refúgio das Sete Cachoeiras, de 20 vai a ter 23 fogueira. de setembro. Vamos comemorar o equinócio de primavera, vamos fazer fogueira todos os dias, vai ter fogueira com lua cheia, vai ter dança em volta da fogueira, vai ter banho de ervas, automassagem, muita conversa, muita natureza, andar descalço na natureza. E a gente quer muito que esse evento aconteça. Eu tô aqui colocando muito fogo para que a gente consiga juntar essa roda de mulheres para celebrar o equinócio de primavera e marcar esse ciclo da natureza e começar a se conectar e pegar carona nesse ciclo cósmico. Então, venham mulheres, convidem outras mulheres para entrar em contato. Pode mandar mensagem direto ou para mim ou para Milena no Spiral Flow Dance ou nas nossas bios lá na página inicial do Instagram de nós duas, tem um link que vai ter um botãozinho, o primeiro botão com todas as informações do retiro, valores e tudo mais, e já o caminho para se inscrever, porque tá na hora, é agora. Então, venham, divulguem para que esse evento aconteça. Eu Na força do agradeço. fogo, na força da ação e da realização. Que assim seja, Que Mari. assim seja. Vamos juntar, vamos se conectar com todos os elementos. Está sendo uma cura enorme para mim trabalhar esses elementos aqui, falar sobre eles e já ir acordando, né, no corpo, na mente, nas emoções, as qualidades de cada elemento. É muito, muito bom. Então, quer Igualmente, falar alguma coisa? quero encerrar agradecendo a força do fogo em nós Sim. e desejando muito que a gente possa celebrar mais em volta do fogo e honrar esse elemento como se deve. E agradecer a presença de todas vocês que estão nos acompanhando. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje e os próximos dias também. Fica o convite para vocês voltarem amanhã no Elemento Ar. Amanhã às Boa 9 da noite. manhã, gente, a live. Isso, ao vivo. Amanhã, de manhã, às 9 da manhã, a gente vai estar elaborando sobre o elemento ar aqui, refletindo junto com vocês. Convidem Isso. as pessoas que vocês acham que vão curtir e querendo conhecer o projeto do Retiro, que vai acontecer dia 22, dia 20 ao 23, né? Dia 20 a 23, dia 22 é o equinócio. Isso. Link na bio, como a Mari falou. Dá uma olhada lá ou entre em contato. Um Se abraço. tiver dúvida, manda mensagem que a gente. Só chamar. Um beijo e um abraço em todas. Boa noite, Boa Mari. noite. Até a próxima. Até.